Mas não é constatado, é só igual tá no meio aqui. E aqui tá retinho também. Só esse aqui que não tá reto comigo, mas tudo bem. Vocês estão bem, gente? Sim. Feliz por estar aqui. Feliz depois, estava falando com o Lê. A gente chegou mais ou menos um cálculo aproximado da última vez que eu estive aqui. 7 anos. Eu acho que é muito. Mas, quem lembra de mim? Alguém lembra de mim? É mais ou menos isso mesmo? É? Não. Culpa do Lê, não me chamam. Vocês cobram ele. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estava meio cansado na hora do voo por causa da viagem. Eu tomei um negócio, eu estou um pouco meio agitado. Então, tenham paciência comigo. Se eu estiver falando muito rápido também, você fala assim, não estou entendendo, levanta a sua mão, que aí eu vou ter misericórdia da sua vida, que você está tendo misericórdia de mim também. Amém? Gente, o tema de hoje é um tema que eu gosto muito de falar. Se eu não me engano, foi a primeira vez que eu ministrei na Igreja One, eu falei sobre isso, e eu tive a oportunidade, depois de alguns anos, falar isso novamente, lá na comunidade de São Paulo. E eu estou muito animado que Deus vai fazer hoje. Eu não sei ao certo o que é, mas eu espero que o Espírito Santo possa encontrar você nessa noite com fome por Deus. E nós vamos, de certa maneira, destrinchar e nos aprofundar e investigar mais um pouquinho sobre esse tema que é tão falado no meio cristão, gospel, evangelical, seja lá como você entenda. Todo mundo fala, você tem que ter fome por Deus, você tem que ter fome de Jesus, mas o que de fato é esta fome, né? A gente precisa, para falar o que é fome por Deus, precisamos primariamente descrever o que de fato é fome. E talvez a fome ela esteja um pouco associada com a ideia de que nós temos fome, mas a gente vai chegar lá. Eu acho que eu não me apresentei totalmente, né, para quem não me conhece, né? Desculpa. Meu nome é Henrique, eu estou aqui com a minha esposa, Ana Machado, e a minha filha, que ela dorme em todas as minhas pregações. Cara, meu Deus, vai mudar. Caraca, ela nunca tá em nada. Eu faço, não importa se eu vou fazer o louvor ou fazer a palavra. Em alguns dois ela vai dormir. Então, no dia que eu faço o louvor, ela dorme. Aí, na palavra, ela fica acordada. No dia que eu vou pregar, ela dorme na palavra e fica acordada no louvor. Deus, tenha misericórdia do filho de pastor. Afinal de contas, eu também sou. Mas, amém. Gente, abra sua Bíblia aí em Eclesiastes 3:11. Vamos ler. Começar a nossa pregação. Eu preciso de você comigo. Preciso da sua atenção, da sua mente, do seu intelecto comigo aqui também. É um texto também muito famoso. Eclesiastes 3. Você abriu? Sim. Diz amém. Amém. Vamos lá então. Tudo ele fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo em seus corações, ou a eternidade em seus corações, para que nenhum homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, Espírito Santo de Deus, me ajude nessa noite, ajude os meus irmãos aqui, a nós encontrarmos o Senhor nessa noite de fato, e o Senhor nos encontrar, Deus. Deus, que o Senhor se faça presente de uma maneira diferente no nosso meio, Deus. Nós invocamos o Seu nome, pedimos para que o Senhor apareça mesmo, Deus. Nós queremos o Senhor nos instruindo através da leitura da Tua Palavra, através da proclamação do Evangelho. Nós precisamos do Senhor, Deus, que o Senhor, obviamente, não está limitado às minhas limitações, Deus. Então, faça algo através de mim, na vida dos meus irmãos, Jesus. Eu só quero proclamar aquilo que eu tenho ouvido e aprendido do Senhor, que aquilo que não ficar claro aos ouvidos, ao coração dos meus irmãos aqui, o Senhor possa continuar fazendo a sua obra, Pai.
pegar essa semente que é a tua palavra e enterrar no espírito dos meus irmãos para que possa dar fruto. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Acordou? Você está fazendo algo. Gente, esse texto, como eu falei, é um texto extremamente falado, pregado, compartilhado em rede social, mas eu queria que nós nos atentássemos a um pouco sobre a parte A deste versículo. Tudo ele fez formoso em seu tempo e também pôs o mundo. Algumas versões está mundo, outras versões está eternidade, tem alguma versão que tem eternidade, mundo, e o resto vai o quê? Eternidade. E o que de fato é esta eternidade? Quando nós vamos falar sobre fome, é muito engraçado como a fome ela tem um poder de mover de fato as pessoas, né? A fome ela mexe com você. A fome, a sede, seja tanto a fome quanto a sede, ela gera algo no ser humano que faz com que os homens e as mulheres, a humanidade, ela possa até mesmo se locomover de um lugar, de um espaço para outro, por conta da fome. A gente pode ver isso, por exemplo, no êxodo rural, né, que aconteceu, a migração, né, do rural para os centros urbanos, porque as pessoas estavam carecendo de mantimentos e a gente vê essa migração, não lembro que época que foi, algum professor de história me corrija, sei lá, década de 70, 80, alguma coisa assim. E a gente vê essa movimentação das pessoas do campo vindo para as regiões mais urbanas por conta de que não havia mais comida no campo e estava acontecendo a revolução e tantas coisas e as pessoas estavam migrando. Então, você vê também o êxodo nordestino, muita gente migrando. Eu não sou nordestino, mas quase sou, morei lá 4 anos, tenho um monte de amigo lá, família. E eu pude ver o quanto a fome ela tem esse poder de fazer com que as pessoas se movam e mudem até de estado para encontrar a satisfação do seu desejo, da sua fome. Então a gente vê essa migração de estado, a gente vê pessoas se locomovendo. Então, o que de fato é a fome? E o que a fome ela gera em nós e onde desemboca ou deságua a nossa fome? Essa que é a grande pergunta. Porque a fome, ela não tem um fim em si mesma, a fome pela fome. A fome, ela tem um propósito, que é ser satisfeita, sim ou não? Sim. Então, quando nós vamos falar sobre fome, né? Fome pelo o quê? Essa é a questão. Todos nós, a gente tem fome de comida, a gente tem fome de consumir um entretenimento, fome de assistir uma, sei lá, novela. Alguém aqui assiste novela? Não sei, a gente trocou novela por seriado, a nossa geração, né? É quase a mesma coisa, né? Se não for a mesma coisa. Então, o que de fato é a fome e temos fome do quê? Porque falar que tem fome é fácil, mas fome pelo quê? E aonde a nossa fome ela termina? E quando nós vamos ler aqui Eclesiastes 3:11, nós percebemos que Deus, ele pôs no coração de cada ser humano um anseio pela eternidade. Essa palavra eternidade ou mundo, em algumas versões, a minha versão King James, ela tá a palavra mundo, ela é a palavra do hebraico que, não sei se é o certo que se pronuncia, mas é olam, que é a mesma palavra, se você quiser aí abrir a sua Bíblia em Gênesis 21, 33, que diz assim, ó: e Abraão plantou um bosque em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Aqui, ó, o Deus eterno. Esta palavra, o Deus eterno, no original hebraico é El Olam, ou seja, o Deus que é eterno. E a mesma palavra que Abraão ele utiliza para descrever algo que ele viu em Deus e quem Deus é, que se revelou a ele, é a mesma palavra utilizada pelo autor de Eclesiastes, o pregador, para descrever que Deus fez tudo formoso no seu tempo, também pôs um anseio pela eternidade no coração de cada homem. O que o autor de Eclesiastes está dizendo? Que, na verdade, Deus, ele fez tudo formoso e belo, e ele colocou no coração de cada ser humano um anseio por ele mesmo. Então, na verdade,
essa história de, não sei se eu tenho fome. Na verdade, o próprio Deus, ele colocou, ele semeou no seu coração um desejo por ele mesmo. Então, vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, você já tem fome por Deus. Deus colocou a fome por Deus em você. Podia ter repetido, mas tudo bem. Então aqui a gente já começa a desmistificar essa parada. E aí eu não estou querendo despregar ou repregar o que, né, todo mundo fala. Deus, eu preciso de mais fome, eu vou chegar lá, né? Mas o que eu quero começar dizendo é que Deus, ele colocou um anseio por ele mesmo dentro de cada ser humano. Todo ser humano que respira. Ele tem um desejo, uma busca por satisfação que o próprio Deus semeou dentro dele. Então, há algo dentro de você que, na verdade, ele busca ser satisfeito. E essa é a primeira questão. Há algo dentro de nós que clama, que deseja. E tem uma frase do Herman Bavinck, da Teologia Sistemática dele, As Maravilhas de Deus, que diz que Deus é o fim último e supremo do homem. E tem uma outra frase de John Piper, que na verdade ele deu uma repaginada ali no Catecismo de Westminster, que ele diz assim, o fim último do homem é glorificar, estou fazendo aquela, do meu jeitinho, né? O fim último e o propósito último do homem é glorificar a Deus ao sentir prazer nele, ao se satisfazer nele. Ou seja, Deus, ele semeou algo em nós. Ele diz que esse negócio que ele colocou em nós é uma busca a ser satisfeita em Deus, no próprio Deus. Então, a Natália Lima, ela pregou em São Paulo e ela usou uma palavra muito legal que diz que Deus, ele não pede nada que ele não possa prover. Então, se ele botou um desejo em você por satisfação e por busca nele, ele é capaz de suprir essa necessidade. Vamos lá. Todos nós viemos com esse drive instalado de fábrica. Então, graças a Deus. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Todos nós viemos com esse drive instalado. Então, todos nós temos algo plantado em nós. Se chama fome por Deus. Só que a questão não é eu ter algo. Porque quando a gente começa a ler esse versículo de Eclesiastes 3:11, a gente percebe, nossa, então foi algo que Deus, ele semeou dentro do homem. Então, dentro de mim tem algo. Só que eu quero abrir um pouquinho mais e falar um pouquinho mais disso. Eu acho que eu estou indo muito rápido, mas vocês estão pegando? Sim. Mas eu estou indo muito rápido, acho que eu estou acelerado. Por causa... Tá me gravando ali? Tá bom. Agora abra comigo em Gênesis 2. Porque eu não quero falar de algo apenas que Deus, ele colocou no seu coração. Eu quero que a gente faça uma investigação teológica um pouquinho mais minuciosa para nos aprofundarmos então e desvendarmos o que é essa tal dessa fome por Deus. Todo mundo abriu aí em Gênesis? Gênesis 2:7. Vamos ler a partir do 6. Mas ali subia uma neblina da terra e regava toda a face da terra. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste do Éden, e ali ele colocou o homem a quem havia formado. Então aqui nós temos essa descrição desse momento da criação e da formação do homem. E talvez, eu não sei como que o Davi vai falar amanhã, mas basicamente como nós vamos ler aqui um pouquinho de Gênesis 1, a gente percebe que Deus criou o homem à sua imagem, sua semelhança, pediu para que o homem governasse a terra e pediu para que o homem multiplicasse. Então a gente percebe que o homem foi criado primeiramente para se relacionar com Deus, segundo, para formar a família, e terceiro, para governar a terra.
O homem ele foi feito à imagem de Deus, né? A imago Dei. E, cara, uma coisa muito interessante, né? Deus, ele está nesse lugar chamado Éden, e a Bíblia é muito enfática em dizer que ele plantou um jardim no Éden. Então, existiu o Éden, e aí Deus, ele plantou um jardim no lugar onde Deus já morava. Então, basicamente, Deus, ele tem uma casa, vou colocar mais ou menos as nossas palavras. Deus, ele tem uma casa, e nessa casa ele colocou um jardim. E ele plantou esse jardim. E aí ele pediu para que o homem, ele cuidasse desse jardim. E aí a gente lê repetidas vezes que Deus, ele andava no jardim para se encontrar com o homem. E obviamente não é apenas um encontro, também é uma prestação de contas para ver se o homem de fato estava executando aquilo que Deus pediu para ele fazer. Porque o homem não é assim, vou ficar aqui, Éden, lugar de delícias, vou aqui viver e é isso aí. O homem, ele tinha algumas coisas a serem desempenhadas, que era de fato governar a terra. Mas o que eu quero frisar com vocês aqui é que quando Deus, ele fala assim, vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E aí diz que ele formou o homem do pó da terra, fez lá um bonequinho de terra, e aí diz que ele soprou das suas narinas o fôlego de vida. E presta atenção no finalzinho, na parte B aí do versículo. E o homem se tornou uma alma vivente. Fala, alma vivente. Alma vivente. Gente, vamos lá. O homem, ele se tornou uma alma vivente. Se tornou alma vivente. Vai fazer sentido que eu estou fazendo isso. Porque é diferente o homem se tornar algo e o homem receber algo. Sim ou não? Sim. Então, se eu pego isso aqui, eu tenho um celular e eu me tornei um celular. São coisas iguais? Não. Então, uma coisa é eu me tornar e uma coisa é eu ter um celular. Então, eu tenho e outra coisa, eu sou um aparelho celular. Então, quando nós vemos aqui, a Bíblia está sendo muito enfática em dizer que o homem ele se tornou uma alma vivente. Está falando sobre a totalidade do homem. Está falando sobre a integralidade do homem. A gente vai até tocar alguns pontos de antropologia, mas não vem ao caso, mas não é que o homem ele recebeu uma alma, ele se tornou algo por completo. Deus, ele fez o homem de maneira integral. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E essa palavra alma vivente, ela se chama, acho que vocês perceberam que eu gosto muito de etimologia da palavra, né? Significados e tal. Eu gosto muito disso. A palavra no original, alma vivente, ela é nefesh. Fala comigo, nefesh. E o que é nefesh? Nefesh pode ser traduzido por garganta faminta. Então... Como assim? Ela deu spoiler aí. Vai embora! Pô, joguei o baralho, esqueci de virar. Pô, dei mole pra caramba. Pô, acho que eu preciso aprender mais a pregar. Realmente. Tá, então vamos lá, vamos contextualizar você. Como é o nome de você, irmã? Fala pra mim. Hã? Simone? Evelyn? Vou pregar pra você, Evelyn. Evelyn, vamos lá de contexto histórico-cultural. Quando a gente volta lá para Abraão, volta lá para a época dos patriarcas, a gente tem todo o contexto ali cultural e etc, etc. Por exemplo, se você... Eu pergunto assim, você está com fome? Aí você fala assim, estou com fome. Aonde que você colocaria a sua mão? Se eu ver, tipo assim, mano, tô com uma fome. Sim ou não? Você não coloca a mão na sua boca, né? Tipo assim, eu acho que tô com uma fome. Tipo, nossa, tô com uma fome, minha barriga tá roncando. Se você pergunta pro hebreu, na época ali dos patriarcas, ali, Êxodo e tal, Gênesis, fala assim, cara, você está com fome? Aí assim, sim. Só que ele não levaria a sua mão ao ventre, ele levaria a sua mão à garganta. E ele falaria assim, sim, eu estou com fome. E ele falaria assim, sim, eu estou com nefesh.
A palavra nefesh, ela é tanto traduzida para garganta como para descrever fome. Quando o povo hebreu estava com fome, ele descrevia: eu tenho fome, eu tenho nefesh. Agora, o que isso quer dizer? Quando Deus ele pega o homem, ele faz o homem do pó da terra, ele sopra o fôlego de vida e ele se torna nefesh. Ele se torna fome. Então, você não tem fome por Deus. Você é literalmente fome por Deus. Você foi feito para se satisfazer em Deus. Você foi projetado e desenhado. Deus não apenas colocou. Agora a gente entende um pouquinho de que Eclesiastes está dizendo. Deus ele não colocou apenas. Ele fez de você totalmente alguém desejável por Ele mesmo. É isso. Irmãos, a sua bússola só tem uma direção. Agora faz sentido. Agora, Deus é o fim último e supremo do homem. Agora começa a fazer sentido tudo. Deus ele não apenas colocou você lá no jardim para você viver a sua vida. Não. Deus ele colocou o homem no jardim e por isso que ele descia para prover aquilo que o homem buscava, que era se satisfazer em Deus. Deus ele basicamente, eu sei para que você foi criado, estou aqui. É simples, Deus ele te criou para você se satisfazer nele mesmo. Então, meu irmão, a pergunta é, você tem fome por Deus? Você já sabe que você é fome por Deus, mas aonde você tem se satisfeito? Meu Deus! Aonde temos buscado, ou na verdade, tentado nos satisfazermos? Porque, irmãos, isso aqui nós estamos falando de uma realidade pré-queda. O que acontece depois? O homem peca, desobedece a Deus e o homem ele é corrompido. O homem ele é deturpado. Como os irmãos reformados vão dizer, o homem é totalmente depravado. O homem se torna totalmente depravado. E não o seu grau superlativo no sentido todo mundo é... Não. A depravação ela atingiu o homem por completo. A sua mente, a sua alma, o seu corpo, todo o homem, ele foi corrompido pelo pecado. Então, essa fome que deveria ser satisfeita, a bússola ela começou a ficar um pouco desregulada. Não desregulada, mas agora há algo que compete contra o seu desejo de satisfazer em Deus. Algo que Paulo vai falar lá em Romanos 6, 7. Porque aquilo que eu quero fazer, eu não faço bem, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Eu vejo algo lutando ou militando dentro de mim, algo que está lutando contra a lei do Espírito que está na minha mente, essa lei que habita na minha carne, ela fica guerreando. Então, irmão, o que eu estou querendo dizer? Nós somos seres ou pessoas, nós somos homens e mulheres desejantes. O homem, como eu estou falando, o homem, a humanidade, é um ser desejante. Todos nós desejamos algo. Todos nós possuímos a vontade de nos satisfazer. Só que as pessoas não sabem que essa vontade, ela foi de fábrica pré-instalada para se satisfazer em Deus. É por isso que todos buscam se satisfazer em alguma coisa, porque eles não sabem que eles têm algo. Eu preciso de alguma coisa mais, meu irmão. Como se satisfazer com coisas passageiras, aquilo que é eterno? Uma necessidade eterna não pode ser suprida com algo terreno. Não pode ser satisfeita com mero Netflix, com um mero cinema, sei lá. De verdade, não tem como se satisfazer algo que não seja Deus. Só que constantemente a gente não percebe que a nossa carne, ela é hedonista. Ela busca sentir prazer. A palavra é hedonista no sentido de... é meio ruim, né? Mas John Piper vai falar que o homem é hedonista no sentido de buscar prazer. E nós buscamos prazer em Deus. Nós glorificamos a Deus, como ele diz, ao nos satisfazermos nele. Então a nossa busca, ela tem um resultado que é a satisfação plena em Deus.
o nosso ser desejante, ele só tem um lugar, mas aí que a gente começa a lembrar. Porque assim, a gente está entrando até em outros aspectos, né, um pouco delicados. Mas a questão é, se eu sei que eu sou um ser desejante, aí a gente começa a abrir um mundo de opções, né? Por isso que nós temos as nossas disciplinas espirituais. A oração, leitura da palavra, jejum, e etc, etc, etc. Porque é o meio pela qual Deus nos deu para reorientarmos os nossos desejos e apontarmos e direcionarmos. A verdade, gente, que às vezes a gente fica tão bitolado, tipo assim, eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Não, você parece que não sabe. E é muito engraçado, porque às vezes a gente fica esperando bater a larica. Tipo, existe esse termo aqui? Existe, né? Bater o ápice da fome. Vamos lá, vamos fazer uma prática aqui. Quantos estão com sede? Levanta a mão. Quando foi a última vez que você levantou a mão? Quando foi a última vez que você bebeu água? Água. Quem não tá com sede? Quando foi a última vez que bebeu água? Água. Hã? Uns 5 minutos atrás? Meia hora? Quem faz mais de uma hora que bebeu água? Levanta a mão. Então, às vezes a gente fica esperando ter sede para beber água. A sede é só um sentido aguçado do nosso corpo desesperado. Meu Deus, bota água dentro de mim. Aí a gente é crente, fica esperando o negócio aguçar. Não. A nossa fome é diária, precisa ser satisfeita diariamente. Não fica de jejum de Deus não, esperando você morrer de fome. Tem gente que fica esperando engrenar lá no quarto. Não, vai falar que só eu me sinto tipo assim, caraca, eu preciso ler a Bíblia faz mal tempão. Né? Só eu, né? Só eu que sou desviado? Fala a verdade. Não aconteceu com ninguém, nunca isso. Tipo assim, você às vezes, nossa, mano, não li a Bíblia faz uns 3 dias. Aí você, acho que precisa ler a Bíblia. A gente já está desidratado, a gente já está carecendo de Deus já faz um tempo. A gente precisa se alimentar de Deus periodicamente mesmo. Alimentar, satisfazer em Deus. Quando nós entendemos que nós somos esses seres desejantes, a gente... E cara, lembra que eu falei que Paulo diz, né, essa luta da carne? Porque, gente, isso aqui, ó, isso aqui é uma droga. Não no sentido de viciante, mas... Isso aqui é ruim. Isso aqui busca se satisfazer constantemente. E se eu não me direcionar através das minhas disciplinas espirituais, através de jejum, da leitura da palavra, e apontar os meus afetos e recalibrar os meus desejos para uma direção apenas, o meu corpo ele vai gritar. O meu corpo ele vai falar assim, mano, então vamos fazer alguma coisa porque eu preciso ser satisfeito em algo. Eu preciso sentir prazer em algo. Eu preciso me satisfazer. E aí, gente, quando a gente começa a entender isso, a nossa cabeça ela explode. Por quê? Olha o que diz Salmos, olha comigo aí, Salmos. Acho que é 42. Isso que é ruim de ficar sem esboço. Acertou? Tá legal até aqui? Sim. Vocês estão entendendo? Sim. Agora, começa a fazer sentido algo que Davi fala, que a gente também conhece demais. Demais. Olha o que Davi fala. Como o céu suspira pelos ribeiros das águas, assim a minha alma suspira por ti. Assim a minha nefesh suspira por ti, ó Deus. A minha alma, ou a minha nefesh tem sede do Deus vivo. Quando virei e aparecerei diante de Deus? Para Davi, ele entendeu que ele não somente tem, mas ele deseja a Deus constantemente. Nós conseguimos entender um pouquinho da aflição ou
da aflição de Davi, que é: eu não darei descanso aos meus olhos, até que o Senhor tenha um lugar de repouso. Porque ele diz aqui: minha alma tem sede, Deus, e quando virei, aparecerei diante de Deus. Davi, ele queria construir um lugar para a presença de Deus, habitar e repousar, para enfim dizer: a minha alma tem sede de buscar o Senhor e satisfazer em Deus. Nós precisamos ter esse compromisso com esse pacto de Davi, que é: eu não darei descanso aos meus olhos até que o Senhor tenha um lugar para habitar. Porque não é somente construir, mas saber que eu fui feito para isto, este lugar. Gente, basicamente Davi estava falando assim, ó: eu quero aquilo que havia no Éden. Eu quero a casa de Deus novamente. Gente, nós estamos falando sobre a casa de Deus, o complexo cosmológico, cósmico de ar. E Deus não somente criou o homem para, porque, gente, Deus, ele não é esse Deus longe, né? Esse Deus que os deístas vão dizer: Deus criou o mundo e não se relaciona. Porque, ai meu Deus, minha cabeça está frita. Gente, vocês não entendem nada disso aqui? Tipo assim, Deus falou assim: vamos fazer um homem à nossa imagem e semelhança, estou carente de relacionamento. Gente, Deus tinha um Pai, Filho e Espírito Santo. Você acha que Deus era carente de alguma coisa, de relacionamento? Deus, ele tinha necessidade de, vamos conversar? Deus, ele assim: tem parado pra fazer aqui, né? Vou criar um homem. Ele fez um homem. A questão é que Deus, ele não precisava. Deus, ele não necessitava disso da gente. E aí, o deleite e o prazer de descer e se relacionar com a sua criatura e ensinar a sua criatura. Porque Deus apenas... Como é que era a parada? Porque assim, a imago Dei, a imagem de Deus. A palavra imago, imagem, é muito engraçado. Por quê? Mais uma vez, contexto histórico cultural. No Oriente Próximo ali, onde os patriarcas eles moravam, essa palavra imago, de imagem, ela tinha uma conotação um pouquinho diferente do que a gente tem hoje. Eu não sei quantos vocês já assistiram ou já viram, por exemplo, alguma história dos deuses gregos, romanos, que aí tem o templo de Zeus. E aí no templo de Zeus tem uma estátua de quem? De Zeus, né? Então, os reis, e quando ele queria representar que os deuses deles estavam ali regendo aquela comunidade, aquele lugar, eles erigiam templos e colocavam uma imagem do Deus da qual eles acreditavam, que esse Deus era uma resposta ao povo, tipo assim: calma que Deus está aqui. Quando eles olhassem para aquela imagem, eles olhariam e falariam: realmente existe um Deus, existe alguém que está governando sobre nós. Os reis faziam isso também. Os reis, quando eles conquistavam cidades, eles erigiam figuras, imagens de si próprio, para descrever que, quando a população olhasse para aquele rei, mesmo ele estando longe, eles olhassem, eles falariam: o rei tal é que governa aqui. Quando Deus, ele faz o homem a sua imagem, é como se ele fosse um protótipo de Deus. Quando a criação olhasse para Adão e falasse assim: nossa, parece com Deus. Por isso que a criação se submetia, porque era como se fosse a imagem de Deus. Então Adão, ele ia governando, aprendendo com Deus. Ele aprendia com Deus, então governava a terra. Ele tinha uma dúvida: Deus, como que eu faço isso? Então Deus descia e Deus ensinava a Adão a como governar as coisas. Deus é esse Deus que gosta de compartilhar a sua autoridade. Isso não poderia assustar a gente, mas ele gosta de compartilhar a sua autoridade. Por quê? Ele gosta de ensinar aos homens. Cara, eu lembrei de uma outra parada aqui, deixa eu ver se eu... Isaías 26. Oh meu Deus, tomara que eu acerte. Tomara que eu acerte. Onde está esse negócio? Não é.
Aquele texto lá que Deus ensina o homem a cultivar a terra. Ah, Deus meu. Por isso que eu preciso anotar as coisas. Briga comigo, gente. Deixa eu ver se eu acho. Não vou achar. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Qual? Pode ser. 28. Isso! Tá lendo a Bíblia, você tá comigo, hein? Vou até grifar aqui. Mas não é o 24, você foi quase. É 26. 26. Não, mas pra iniciar, você tá certa. Olha o que diz. Mas eu falei 26, ó, quase que eu acertei, tá vendo? Era 28, 26, eu achei que era 26, 28. Olha só o que diz 26. Porque seu Deus o instrui para discernir e o ensina. Pois o endro não é debulhado com instrumento para debulhar, nem uma roda de carroça é movida sobre cominho. Porém, o endro é debulhado com um bastão e o cominho com uma vara. O grão usado para fazer o pão é esmagado, pois ele não estará sempre debulhando, nem o esmiuça com a roda de sua carroça, nem o esmagará com seus cavaleiros. O que isso quer dizer? Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Por quê? A Bíblia está dizendo que Deus instrui o homem a como plantar, a como cultivar as coisas de lavoura. A pergunta é, como que Deus ensina essas coisas? Deus ele falou assim, ó, quando chover, quando chover você vai fazer isso. Eu vou te deixar um manual, não é uma escola que Deus falou assim, ó, venham todos e tal. Não. O que Deus ele faz é o que ele gostaria de estar fazendo no Éden, onde ele descia e ensinava o homem. Só que Deus, ele quer tanto ser conhecido e disseminar a sabedoria que ele tem, e só que ele não tem mais o Éden. E o que ele faz? Ele deixou a criação como meio do homem a aprender, observando a criação, a sabedoria de Deus. Então o conhecimento de Deus e a sabedoria de Deus estão nas coisas criadas. Então quando o homem vê que chove e ele levanta uma árvore assim, nossa, então quando chove, passa um tempinho, cresce, a árvore dá fruto. É Deus querendo ensinar o homem a sua sabedoria. Tamanho desejo de Deus de compartilhar com o homem o conhecimento dele. Gente, você tem ideia de que até pra gente conhecer e adorar a Deus, a gente precisa de Deus? Gente, se a adoração é uma resposta ao conhecimento de Deus, como que se adora a Deus sem Ele se revelar primeiro? Se nós... O que é adoração? Nós correspondemos a quem Deus é. Mas se nós não soubéssemos quem Deus é, como nós adoraríamos? A gente só corresponde porque Ele primeiramente quis se dar a ser conhecido. Tamanho é a vontade e o desejo de Deus de dizer assim, ó, venham e me conheçam e se satisfaçam em mim. Porque Apocalipse vai dizer, porque Deus criou todas as coisas e todas as coisas foram criadas e existem para o seu bel prazer. Então existe um prazer e uma satisfação quando nós buscamos e encontramos a Deus e nos deleitamos, mas Deus também se satisfaz na sua criação. Não que Ele precisasse, mas porque a Bíblia diz, o Pai procura os verdadeiros adoradores. Ele está à procura de se satisfazer em alguém que também está à procura dele. A verdade é que Deus sabe da sua necessidade e da sua carência por Ele, mas Ele gosta de ser encontrado. O Harold Walker, ele falou na igreja e disse assim, há mais promessas para quem busca do que para quem encontra. Você vai entender o que quer dizer. Deus sempre fala assim, ó, busque, porque eu desejo ser achado. Eu quero ser achado. Esses dias eu dei um exemplo lá na igreja de que Deus... Eu fiz um teatrinho muito bom na igreja. Que a glória de Deus é se esconder, mas a glória dos homens é descobrir a Deus. Deus é como
Deus é incrível, gente. Deus é como aquele pai. Quem é pai aqui tem criança de mais de 5 anos? 5 anos. Deus é aquele pai que se esconde atrás da cortina assim, ó. Só que ele deixa os pés pra fora. Tá ligado? Tipo assim, ele se esconde, mas ele dá pistas de como ser encontrado. Ele fala assim, ó, eu vou me esconder um pouquinho. Só que a gente é tão imaturo que a gente se parece com aquelas criancinhas, que vocês sabem que eu vou dar um exemplo, que fala assim, vamos brincar de esconde-esconde, vamos. Aí a criancinha fala assim, aí você se esconde e tá tipo atrás da cortina, literalmente, e você tá olhando assim, pra ver se ela vai... Acho que ela vai me encontrar. Só que você tá, tipo, dando muito pista de onde você tá. Tá ligado? Você até fala assim, pode ir! E aí, às vezes, a gente é aquela criança que faz assim, ó. Lá vou eu! Aí faz assim, ó. E de repente... E começa a brincar com os meus brinquedos, que é mais legal. Meu Deus! Que é isso? A gente, já viu essas crianças que vai brincar de esconde-esconde? É tipo assim, dá uma olhada só, aí porque não tá fácil... Vou brincar com os meus brinquedos que estão mais próximos aqui. Entretenimento, buscar satisfação muito rápido. A parada é que a gente quer que Deus venha. Assim, ó. Aparece Deus. Só que Deus, ele quer ser buscado. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Às vezes a gente confunde a nossa fome com uma espera passiva. De tipo assim, vou esperar Deus aparecer. Aí quando Deus aparecer, agora eu vou entreter no culto. Agora eu vou me envolver no culto. Você está esperando a sua fome. E aí, você não tem fome de Deus de verdade, não? Botar pra fora mesmo. A fome de verdade. Ó Deus, a minha alma tem sede de ti. Gente, a verdade é que Deus está afim tanto quanto você está afim. Você só precisa estar afim de verdade. Eu falo assim, mano, Deus ele tá querendo. Você tá querendo? Então vai pra cima. Essa é a parada. Deus ele tá assim, ó. Porque, gente, Deus ele está procurando alguém. Ele está procurando. Só que ele também está procurando e ele diz assim, ó, buscar-me e me encontrareis. Ou seja, Deus está procurando, nós estamos procurando. Meu Deus. Só que ele é aquele que procura, tipo assim, estou procurando, mas tipo assim, estou procurando, cadê vocês? Tipo assim, Deus é aquela procura auto-revelada, tipo assim, lá vou eu, só que ele também está se escondendo, mas ele diz, lá vou eu. Então é tipo assim, é um negócio meio bugante, assim, ele diz, lá vou eu, mas ele está escondido. Porque ele, gente, Deus, ele quer ser, tipo assim, que a gente fala assim, mano, eu quero ver a Deus. Eu quero a Deus. É isso lá. Às vezes a gente fica meio a nossa fome. Então, olha só, vamos lá recapitular. Quanto tempo eu tenho? Não fala isso não, os irmãos vão embora. Então a gente, Eclesiastes 3:11. Deus fez tudo formoso no seu tempo e colocou dentro de nós uma ser pela eternidade. Aí eu fiz uma pegadinha com vocês. Deus ele colocou. Vocês entenderam? Vocês viram isso? Deus ele colocou. Fiz uma pegadinha com vocês. E aí depois ele correu lá para Gênesis e a gente viu que Deus não apenas colocou, mas ele fez do homem um ser totalmente desejável pelo próprio Deus. E depois a gente correu lá para Romanos 1. E a gente viu que o homem ele é depravado, ele busca se satisfazer por causa do pecado. Mas nós nascemos de novo e agora Deus ele fez um acesso para que nós possamos encontrá-lo mais uma vez e reaver a realidade que havia no Éden. E depois a gente correu lá para Salmos 42 e entendeu então o que Davi está falando e a aflição de Davi dizendo, minha alma tem sede de Deus vivo, quando estarei diante de Deus? Lembrei de outro versículo que é o meu favorito. Vamos lá. Lembrei, meu Deus, fala comigo, meu Deus. O Red Bull tá batendo. Meu Deus. Salmos 17, o meu salmo favorito. Olha o que Davi diz. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, estarei satisfeito quando acordar com a tua semelhança. Esse cara é demais. Na moral. Nossa. E ele é
Ele é tão sem vergonha que olha o que ele diz no começo do Salmos 17. Ouve o justo. Ó Senhor, atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração que não sai de lábios fingidos. Ele tipo assim, Deus, ouve minha oração. Tem um outro versículo que eu não lembro que diz assim, ó, eu te invoquei, ó Deus, porque tu queres me ouvir. Caraca, onde está esse negócio que eu não lembro? Supletivo. Não lembro. Mas depois você me pergunta lá em algum lugar e eu mando para vocês. Ah, não lembro. É o 17 mesmo, né? Eu sei que eu versículo 6. Caramba, mano, você tá muito comigo. Olha só, tá no 17, por isso que é meu favorito. Eu te invoquei porque tu queres me ouvir, ó Deus. Inclina o teu ouvido para mim e ouve o meu discurso. Mano, meu Deus, quem é esse cara? Só que, beleza, agora eu já tô indo fechar a minha pregação. Então, você lembra do caminho? Isso aqui é do Davi. Começa aqui, aí, né? Eclesiastes. Você que tá anotando, Eclesiastes 3:11. Gênesis 2:7. Depois, Salmos 42. Romanos 1. E agora, Salmos 17. E aí eu quero fechar com Salmos também. 40. E falei de Isaías 28:26. Eu lembrei. Ah, Deus. Salmos 40. Isso aqui, aprendi com meu amigo Farley. Não é meu, mas é bom demais. Porque nós estamos agora, beleza, estamos concluindo o fim da nossa investigação do que é de fato fome por Deus. Então chegamos à conclusão que todos nós somos fome por Deus. Nós temos. E Deus, ele está a fim de ser encontrado, de ser achado. Deus, ele está lá, escondido atrás da cortina, esperando nós o encontrarmos. Só que às vezes, e eu já percebi olhando para a minha ideia de comunidade, que a gente tem lá, minha ideia não, né? A minha vida de comunidade, de maneira local lá em São Paulo, que a gente até sabe que a gente tem fome, mas às vezes a gente fica tão passivo a algo e à mercê de alguma coisa para meio que aguçar ou ativar a nossa fome, que a gente, isso demonstra e sinaliza que nós de fato não compreendemos o que nós somos. Porque parece que a gente só se envolve, por exemplo, com o louvor, não estou falando daqui, estou falando de outros lugares. Lá na minha igreja. Só se envolve quando o negócio está muito denso. Quando o negócio está acontecendo de verdade. Quando a parada está sinistra, que aí a gente levanta da nossa cadeira. Se não tá legal, a gente senta. Mas só acontece comigo, né? Só eu faço isso. Se não tá rolando aquilo que eu esperava, parece que Deus tem que aparecer. Não, a Bíblia diz que invocar-me-eis. Vou invocar a Deus, buscar. E constantemente a gente lê na Bíblia homens de Deus buscando a Deus. Eles buscam a Deus esperando, obviamente, uma resposta. Então, a busca por Deus, ela não é passiva, é uma maneira ativa. Eu estou buscando a Deus. É isso. Vou fazer um teatrinho que eu gosto desse exemplo, que eu sou otaku. Tem um desenho, um anime chamado Naruto. O pessoal de mais de 30 anos não vai saber o que é isso, mas eu vou explicar. Sabe sim. No desenho, o Narutinho, ele faz um pacto lá com o sapo, Gamabunta. E aí ele tem que... O sapo, ele mora em uma outra dimensão. Estão comigo? Ele mora numa outra dimensão. E aí ele precisa assinar um contrato lá, permitindo que ele consiga chamar o sapo para a realidade dele. Então ele faz o negócio lá, ele bota a mão no chão e ele invoca o sapo, e o sapo sai da outra dimensão para a dimensão que ele está. O que acontece? Abraão,
ou melhor dizendo, Elias, ele constrói um altar, ele prepudo, e ele invoca, esperando uma resposta de Deus, que Deus apareça. Quando nós estamos nos reunindo aqui, nós estamos com o propósito de invocar o nome de Deus para que Ele apareça. Não apenas um negocinho, não. Então, a nossa reunião, ela precisa estar conscientizada de que nós estamos para invocar o nome de Deus e buscar até que Ele apareça. Nós vamos chamar a Deus até que Ele apareça. Ó, se rasgasse os céus, ó, se fendesses os céus e descesses aqui. É uma busca de fato ativa. Eu vou bater até abrir. Eu vou buscar até achar. Mas a gente vai na hora que a gente quer. Mas, gente, essa é a tua parada. Deus não tem obrigação de nada. É isso. Deus ele não tem obrigação de nada. Deus ele não é o nosso pet que diz, apareça Deus. Só que Deus diz assim, ó, eu habito em um alto sublime lugar, em um alto monte. Eu sou santo e elevado, mas eu também habito com quebrantado e contrito de coração. Davi entendeu muitas coisas. Ele falou assim, crie-me, ó Deus, um coração puro, um espírito reto, mas faz em mim um espírito quebrantado e contrito. Porque tu não desprezarás, ó Deus. A questão é que Deus ele pode até estar longe, porque ele resiste ao soberbo, mas ele se aproxima dos homens quebrados e humildes. Se aquele que é piedoso, ele traz para perto. Então nós vamos dizer assim, não é tipo, Deus vem, tipo, Deus aparece. É uma busca de tipo, nós precisamos de Ti, Deus. Nós buscamos o Senhor. Nós precisamos da Sua glória. Só o Senhor pode nos mudar. Não é a reunião de tipo assim, eu vou lá, mas o culto vai embora. Talvez aqui não seja o seu lugar. Aqui nós vamos ser o lugar onde nós nos reunimos para buscar e encontrar a presença de Deus. É isso. Não sei o que, Henrique, esse negócio de bater, não sei o que, esse cara. Nada contra. Se você gosta de um lugar assim, me dá permissão, vai para uma igreja que é assim. Mas nós somos aqueles que estamos atrás da presença de Deus. A presença de Deus. Então, eu já estou encerrando. Fique de pé para parecer que está terminando. Né? Então, eu quero finalizar com algo. Vocês ainda estão aí com Salmos 40? Não precisa, se não tiver, tá tudo bem. Salmos 40. Que é um salmo de Davi. A gente só pegou de Davi hoje, né? Não tem como, né? Davi diz assim, ó. Eu esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí você fala assim, Henrique, ele esperou pacientemente pelo Senhor. Olha lá, ó. Cadê? Volta lá. Depositei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito. Isso aqui, NVI. A minha King James. E no original, eu esperei ou depositei toda a minha esperança. É a palavra kavar do hebraico. E a palavra kavar, ela vai nos trazer o real entendimento do que é esperar no Senhor. Porque às vezes a gente fala assim, vou esperar em Deus. Aí a gente entra no nosso quarto e espera Deus. Só que essa não é a espera que Davi está falando. A palavra que Davi fala, eu esperarei pacientemente pelo Senhor, é a palavra kavar, que é a mesma palavra que é utilizada para descrever quando um urso está atrás da sua presa. Agora, eu sou fã de Discovery Channel e National Geographic. Eu nunca vi um predador esperar a presa vir até ele. Você já viu? O que é esperar pacientemente pelo... Eu vou demonstrar. Esperar pacientemente pelo Senhor. Eu sou
o predador. E, no caso, Deus é minha presa. Que é isso que Davi está falando. Esperei pacientemente pelo Senhor assim, ó. Eu sou um leão. E eu não fico esperando a presa vir até mim. Eu vou dando passos. Até achar a minha presa. Até conseguir tragar a minha presa. Davi está dizendo, eu sou como um leão que está em busca de uma presa para ser satisfeito. Nós precisamos começar a entender que eu sou fome, mas eu estou esperando pacientemente pelo Senhor. Não espera passiva, mas uma espera ativa, onde eu vou em direção ao Senhor. Essa espera pelo Senhor. Então, talvez a gente ore, não sei, eu boto a mão na cabeça de quem quiser, mas vamos esperar com paciência pelo Senhor. Vamos lá. Davi vai nos conduzir. Ó Deus, encontre-nos nesta noite, ó Deus, porque nós estamos buscando o Senhor. Nós estamos buscando